minha amiga Eni. E ela veio nos visitar e aí resolvemos fazer um podcast. E daí ela está comigo aqui há alguns dias e estamos fazendo um trabalho juntas. E agora vamos comentar sobre a nossa vida, né, o que nós passamos e uma nova história, o rumo que Deus nos deu. Isso. E agora nós gostaríamos de falar sobre o que nós vamos falar? Então, nós queremos abranger o tema de oração, né? Resposta de Deus e do perdão de Deus. Porque a gente vê que tem pessoas que estão atravessando pelos mesmos problemas, né? E nós temos orado também e pedido para Deus nos responder e algumas coisas o Senhor tem respondido com muita pressa, né? Porque sabemos que a resposta de Deus está em 3 respostas: sim, não, espere, né? E muitas das vezes nós temos recebido com muita pressa os milagres, né? O que Deus tem feito, e tem resposta que Deus já nos disse ou não, mas teve resposta um pouco esperada. Nós vemos que hoje vamos ver o que Deus... Vamos contar um pouquinho da nossa história. É verdade, porque nós queremos falar sobre o perdão primeiro. Eu gostaria de perguntar para ela sobre o perdão, o que ela sabe sobre o perdão. E se ela tem alguma coisa para me ensinar também sobre o perdão. E se ela também tem alguma coisa para ensinar para vocês que estão aí nos vendo, também sobre o perdão. Então, o perdão é algo que me acompanha há muito tempo, porque desde que eu me conheci, né, como menina, mulher de Deus, eu aprendi a perdoar. Porque quando aqui em Marcos fala na palavra de Deus, né, que... Deixa eu ler aqui, vamos meditar junto em Marcos 11, no versículo 25 e 26, Cristina. Diz assim: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, perdoe vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará vossas ofensas. Então, eu tenho que perdoar, senão meu pai, nosso pai não perdoa. É verdade. Mas é algo tão espontâneo que quando a gente começa a adorar o Senhor, ter uma vida com Deus, é algo tão automático que nos toma, algo tão lindo, que nos enche de amor. E a gente não consegue entender quantas coisas acontecem em nossas vidas e somos capazes de perdoar. Então, se torna para nós algo muito costumeiro, um costume de todos os dias. Porque às vezes é tantas situações. E nós, né? nós mesmos temos um passado de perdão. Sim, porque nós, por exemplo, nós duas éramos amigas, inimigas. Então, eu fazia muita. Pensa numa pessoa, numa mulher que era mal criada, que brigava, resmungava, invejosa, sim, fazia tudo o que ela fazia. Olha só, a Eni, ela morava do ladinho da minha casa. Então, tudo que ela fazia, eu queria fazer. Só que eu gostava dela. E eu não sabia, não entendia o motivo por que eu gostava dela. Mas tudo que ela fazia, eu queria fazer também. Só que aí, olha só onde ela está aqui hoje. Teve um tempo que ela foi na minha casa, quando eu morava em São Paulo. E ela me pediu perdão de coisas que ela tinha feito a mim. E eu também, lembra, antes de ir para São Paulo? Antes de ir para a Espanha? E eu também a perdoei. Aí o que acontece? O perdão é que nos uniu de novo. Porque mesmo que nós tivéssemos feito muitas coisas erradas, eu sei que eu fiz. Eu sei que Deus me transformou, que Deus me transformou numa nova mulher, num vaso novo mesmo. E ela me perdoou, eu perdoei ela por nossas brigas, nossas intrigas. E olha nós aqui, agora nós estamos trabalhando juntas, nós oramos juntas, comemos juntas, fazemos muitas coisas juntas, mas com amor mesmo, de verdade, com um coração grande, cheio do Espírito Santo, né? E que perdoamos de verdade uma outra. Porque o amor que nós temos uma pela outra é mais até que irmão. Né? Porque nós somos irmã em Cristo. É verdade. Na realidade, o perdão dela me fez muito bem, mudou a minha história.
percurso. Mudou a minha história por quê? Porque eu era uma pessoa muito mal criada mesmo, né? Muito mal criada. E daí... É muito engraçado lembrar. E daí eu já cheguei até a cortar o varal dela. Cheio de roupa, viu, gente? Cheio de roupa. Olha só, imagina. Como que eu não era. E aí ela me perdoou. Entendeu? Sim, Então, claro, por isso que ela está falando do perdão agora. Se a gente não perdoar um ao outro, como que nós vamos receber o perdão do Senhor, né? E isso aí vem acompanhado também, gente, de uma coisa assim muito interessante, né? Nós estamos falando sobre o perdão e sobre a oração, sobre a resposta da oração, a resposta de Deus. Porque no percurso da nossa vida, eu nasci no berço evangélico. Eu fui criada nos princípios do Senhor. Cristina não. Eu não. Nos casamos, fomos morar uma perto da outra, temos filhos da mesma idade, né? Isso, é verdade. Que foi essas crianças que nos unia sempre, porque ainda que na hora das brigas, das confusões, nossos filhos queriam ficar juntos. Eram unidos. Por exemplo, ela morava do lado e eu do outro. Os meninos eram pequeninos, mais ou menos. Ixi, foi de 6 meses de idade, né, de diferença deles. Meu filho, quando nasceu, já nasceu do lado da casa dela. Isso. Nós acompanhamos ele até grandes, né? Que foi depois de grandes também. Não, a idade que ele ia na minha casa buscar. Não, ele já nasceu lá na sua casa. Agora ele chamava o William. Não tinha nem 2 anos, ele já ficava chambando. Ele não tinha nem 2 anos. E ele ia lá em casa e nós ainda éramos brigadas, nós brigávamos ainda. E ele ia na minha casa e falava, Quitina, Quitina, o William tá aí, Quitina. Aí eu falava, William pra cá. Querendo o William. Olha que coisa mais linda, os pais brigando e as crianças não. Você viu como que é o amor, a inocência de uma criança? Mas isso não foi ontem não, viu, gente? Já tem quantos anos? Quantos anos seu filho tem? 36. Isso. 36 anos vai fazer. Vai fazer 36 também. E ele falava já assim, tem tudo isso de tempo. E ele falava assim, Quitina, o William tá aí, Quitina? Aí eu falei, tá sim, Fernandinho, ele era tão lindo, ele é ainda. Mas tô falando porque ele era pequenininho, né? Aí ele falava assim, Quitina, o William tá aí, Quitina? Posso brincar com ele? Eu falei assim, minha filha, você falou com a sua mãe? Ela deixou, então vem, entra. Aí demorava um pouquinho, eu escutava a Eni do outro lado, né? Porque a Eni, ela não judiava do meu filho. As pessoas falavam que ela beliscava, mas era mentira. Você sabe que o inimigo era demais, né? Para separar desse tempo. Mas aí, o Fernandinho amava tanto o meu filho, né? Aí, e o meu filho também amava ele. E aí ele pegava e falava assim, aí ele falava, Fernandinho, vem comer. Aí eu escutava, eu falava, Fernandinho, a mamãe tá chamando, vai lá. E o William, mamãe, eu quero ir com o Fernandinho, mamãe, eu quero ir com o Fernandinho. Pronto. Aí na minha casa. Aí os dois pra casa dela. E lá ela cuidava, por exemplo, as nossas brigas não interferiam. Nós não deixávamos as crianças sofrerem por nossas brigas, nossas inimizades. Isso, então ele ia pra lá e tomava café, ele comia bolo. E quando eu chegava em casa, eu falava, filho, o que a Amy fez? Ele falou, mamãe, ela me deu bolo, me fez isso, me fez aquilo outro. Então, ela tratava ele muito bem. Então, do mesmo jeitinho, eu tratava o meu filho. O filho dela bem também. Então, isso nos marcou muito, porque ontem mesmo, né, não querendo mudar, ontem mesmo, eu lembrei disso. Daí eu liguei pro filho dela, que agora ele já é grande. Quantos anos ele tem agora? 36, vai fazer 36, tem 35. Eles têm só 6 meses de diferença. 36 anos. E ele está do mesmo jeitinho. E o amor dessas crianças, para vocês verem prevaleceu. O amor das crianças prevaleceu. Porque enquanto as mães brigavam, os filhos se amavam. Era muito amiguinho. Tá pensando que era só os filhos que se amavam? Tá enganado? Mas nós também. E a gente não conseguia ficar não conseguia, porque assim, eu brigava com ela, né? Mas aí não demorava nada, eu falava assim, cadê a Emi que não chega? Ela saía, eu já ficava esperando ela chegar. Mas eu brigava com ela e eu não entendia. Agora ela era mais briguenta, viu, gente? Ela era muito briguenta. Agora eu entendo, mas uma coisa eu falo pra vocês, né? Eu aprendi muita coisa mesmo com a Eni. Mesmo eu brigando com ela, mesmo eu brigando com ela, né? E nossos filhos sendo amigos, eu aprendi muita coisa, porque ela tinha uma força muito grande e era isso que eu via nela, a luz.
Era isso que eu via nela. Incomodava, né? Quando ainda estava nas trevas. Por exemplo, ela fazia uma coisa, ela falava, vou fazer. Ela sozinha. E ela fazia. Sim. Ela fazia coisinha de aniversário, ela fazia unha, ela fazia... O que mais, Nick, você fazia? Ah, eu vendia um monte de coisa. Vendia doces. Então, ó, a encrenca minha com ela, eu até doce eu vendia porque ela vendia. Gesso eu vendia porque ela vendia. Eu tinha uma fábrica de artesanato. Isso. Eu trabalho com então, é tantas artesanato. coisas, né? Ela fez também, viu, gente? Tudo essa mulher queria fazer, tudo que eu fazia. Mas eu admirava por um motivo. Por exemplo, ela começava a fazer, tinha força e fazia. Concluía, e ficava, concluía. E ficava tão lindo, tão lindo, tão lindo as coisas que eu falava assim, eu quero fazer igual ela. Eu quero fazer assim, eu quero ser igual a ele. Começar uma coisa, terminar... Que responsabilidade, um viver, né? Começar uma coisa, terminar... Eu aprendi muita coisa mesmo. Não é agora só porque ela está aqui para pagar pau, né? Que o povo fala de pagar pau, mas não é não. É porque eu aprendi mesmo e eu não tenho vergonha de dizer, né? A transformação, né? E eu não tenho vergonha de falar e eu agradeço muito a Deus de não ter tirado, dele ter trazido ela para mim, né? De volta, assim, como amiga. Porque a gente estava brigando, mas as crianças não. E o perdão, que é o que nós estávamos falando agora, foi que fez tudo isso. A diferença grande, A diferença é o perdão. E aí, quando a gente já perdeu o foco um pouquinho do que eu estava falando, eu nasci num lar evangélico e eu fui criada nos caminhos do Senhor. Grande temor eu tinha. E eu orava muito, eu sempre fui uma mulher de oração, né? Eu me casei muito jovem, trabalhei. Eu tenho um filho, que é um milagre de Deus, eu não podia engravidar e Deus me deu esse filho. E esse filho é um testemunho assim muito glorioso. Né? Um recadinho para as mulheres que estão nos assistindo de que nem tudo está perdido, que Deus é Deus de milagre. E a gente ali, né, eu fui vivendo essa vida de testemunho que o Senhor me ensinou. E isso foi o que tornou uma raiz da nossa amizade, um foco, um alvo assim de que eu tinha um foco, eu tinha um alvo de orar. Então, sobre a resposta da oração, tem algum tempo já, desde que eu soube da convenção da Cristina, que eu já me sinto muito feliz. Mas hoje eu posso viver as respostas do Senhor sobre as orações, as intercessões pela vida dela. Deus e o Senhor com mão forte, mão poderosa, Ele resgatou essa mulher de uma forma tão linda, tão linda, tão linda. E hoje a gente está aqui fazendo, né? Essa live aqui. Fazendo uma live. Coisa gloriosa. Olha aí, o mistério. De repente, resolvemos fazer uma live. E contar nossa história para vocês, né? Para vocês entenderem que, como ela falou do começo, o perdão é o começo de tudo, né? Se a gente não perdoar, como que Deus vai perdoar? E a perseverança na oração. E a perseverança na oração. Isso. Porque sem oração, que o Senhor tem que estar no meio, aí não existe, né? Não existe nada sem Deus. Não. Nada. E como eu estava falando antes, o Fernandinho era tão pequenininho e o meu filho também. E as mães brigavam, né? Brigavam. E quando ele fazia aniversário, eu falava assim, o Fernandinho ligava e falava, tia, traz o Fernandinho pro meu aniversário. Eu levava ele para lá, para casa dele, depois que ela mudou para Santa Catarina. Aí eu levava ele para lá e depois eu ia buscar. E uma vontade de entrar. Uma vontade de entrar, sabe? É curiosa. Mas vamos consertar para o povo entender, né? As meninas precisam entender. Isso. É assim, nós morávamos assim, o muro da minha casa era o muro da casa dela, divisória, né? Começo. E aí era só fazer assim e a gente entrava na casa uma da outra. Isso. Nós moramos 7 anos, juntinhas, bem juntinhas. A amizade, longa data, mas nós nos separamos. Depois de o Fernando fez 7 anos numa outra casa, meu filho, o Fernando, né? Se Santa separou Catarina. do William, do filho da Cristina, e eu fui morar no outro bairro, né? Que ela morava ali no bairro do Jardim Mira, aqui em São Paulo, e eu moro na Avenida Santa Catarina, aqui de São Paulo. E aí, eles se gostavam muito, e eu, desde o primeiro ano de vida do meu filho, eu fiz todas as festas. Até 18 anos eu não falhei nenhuma. E aí, até o 6º ano, ele participou do lado. Inclusive, as nossas brigas não eram tão constantes.
Engraçado que a nossa amizade era próxima. Era bem próxima. Porque eu me lembro da Cristina ajudando a fazer os aniversários. E quem fazia a filmagem? Não era seu marido também? Você? Era o Nil. Era o marido dela, olha que coisa engraçada. E os desenhos, sempre juntas. E eu aprendi tanto assim, Fazia com ela painéis, numa parte, né? que eu falei, não, eu quero fazer igual ela. Então eu vou fazer. Ai, aí ela falava assim, eu falava assim, eu sei desenhar. Aí ela falou, então desenha. Aí eu fazia os painéis para colocar nas paredes do aniversário. Fazia né? tudo. Brigava comigo. Eu lembro uma coisa muito... Verdade. Uma coisa muito interessante, que um dia ela criou um desafio comigo assim, sabe? Como que eu posso falar? Uma confusão assim que me tirou do sério. Eu falei, meu Deus, dá-me paciência com essa mulher, né? Tem coisa que eu não lembro. E ali, mas eu me lembro, porque quando você apronta com os outros, você esquece, né? Quem apanha, não esquece. Mas aí eu me lembro de muitas coisas, porque como eu tô falando pra vocês, né? Ela era meu alvo de oração. E o que havia na Cristina, sim, porque ela era completamente uma mulher assim do mundo, não tinha Jesus, pode falar né? A verdade, pode falar. Falar o quê? De verdade? Não, pode falar. Então, porque ela era uma mulher que não tinha Jesus. E eu tinha, então eu tinha que fazer a diferença. Porque a luz que existia na minha vida, como existe, eu creio até hoje, era aquela luz que incomodava. Porque as trevas não têm comunhão com a luz. Mas quando Deus já tinha um chamado na minha vida, o meu amor por ela, pela Cristina, era tão grande que eu orava e intercedia por ela, que o Senhor também já havia chamado, como hoje ela está vivendo esse chamado de Deus, ela vive um chamado. A Cristina é uma pastora, ela foi ungida pastora e ela tem o ministério dela, e ontem eu fiquei assim até muito feliz ali, né, entre aspas, falar mais um pouquinho disso, porque a gente está assim, a história é tão linda, gente, é tão maravilhosa, que a gente sai até atropelando um pouco de tanta vontade que tem de contar tudo. Olha, desde quinta-feira eu tô aqui, eu resolvi tirar um dia de férias, né? Porque eu tenho assim bastante, e eu resolvi vir ficar uns dias com a Cristina. Eu creio que Deus já tinha um propósito, porque olha quantos anos eu estou profetizando de fazer já algo com a Cristina, né? Quando ela foi ungida pastora, eu vim de São Paulo, eu vi a ministração sobre a vida dela, né? A unção, né? Ela recebendo a unção de pastora, e aí eu profetizei que nós serviríamos o Senhor junto. E nesses dias, eu cheguei aqui quinta, né? E hoje já é domingo, mas só que os cultos da igreja da Cristina foi passado para o dia de sábado. Ontem nós adoramos o Senhor juntos. É verdade. Né? Eu ministrei a palavra, uma parte, ela ministrou a palavra, outra parte. Pouquíssimas coisas, assim, eu me lembro que nós comentamos alguns frisozinhos só das coisas que aconteceu com a gente. Pequeno testemunho, né? Verdade. E ali eu ficava cheia da glória de Deus, de temor, de adoração ao Senhor, de reverência ao Senhor, né? Assim, meu Deus, como o Senhor é tão maravilhoso, majestoso Deus, de responder todas as minhas orações. Verdade. Olha, uma coisa que eu tenho para falar para vocês, gente. Meninos, meninas, mulheres, homens de Deus, né? Quem pode nos ouvir nesta hora? Como a tua boca tem poder para profetizar. A boca tem poder. Como tua oração tem poder de chegar diante de Deus. Como as coisas assim podem acontecer de uma forma tremenda se você não perder esse foco, essa fé, né? E aguardar com paciência, porque como nós falamos, quando nós oramos o Senhor, tem 3 respostas. Uma, rapidamente, como um milagre de Deus. Outra, o Senhor diz para você, não é isso. Porque bem sabe o Senhor os planos que Ele tem ao nosso respeito, como diz em Jeremias, né? Bem sei eu os planos que tenho, né? Os pensamentos que tenho, né? E o Senhor tem pensamento de nos dar paz e nos dar aquilo que nós desejamos no final, como diz, né? Então, Ele sabe, e muitas das vezes nós estamos tão disposicionadas, ou tão eufóricas, ou ansiosas com alguma coisa que nós queremos, que nós nos esquecemos de perguntar para Deus, né? É verdade. É o teu querer? Tem É a que tua perguntar vontade? pra Deus. É o teu plano, Senhor? Pois é. Eis aqui a minha vontade, porém seja feita a tua vontade na verdade. nossa vida. Então, se nós temos esse temor, esse amor a Deus, Ele sabe que nós estamos pedindo alguma coisa
que não Nós cabe estamos querendo na mais, história, mais, não sei. né, Cristina? É. Que ele escreveu, que ele tem para nós, ele vai nos livrar. Vai E tem poupar. mais. É, E olha aqui meu dedinho. Não, não. olha aí. E tem mais. Ah, No dia que eu fui ungida pastora, a minha família todinha foi convidada, né? Só que, ó quem foi convidada sem nem saber. Aqui mesmo, já estava na praia, ele pode contar direitinho, conta aí como que foi. Então, porque assim, como eu morava lá e ela foi ungida aqui, o Senhor preparou para mim uma viagem para um outro lugar aqui perto dela, né? E para minha surpresa e alegria do meu coração, ingrata, né? A gente continua sendo ingrata às vezes, tá? Eu não sei se a alegria dela era tamanha, né? E ela não convidou assim muita gente, só a família dela, né? E ela esqueceu da família que estava longe em oração, né? Porque eu de São Paulo, eles não vêm muito pra cá. Então eu convidei mais as pessoas daqui. Aí ela falou pra mim, Nil, você é ungida pastora, né? Amanhã, que foi um dia antes, né? Um dia antes. E pra surpresa dela, eu apareci na porta da igreja, né? Quando ela estava sendo ungida. Aí ela e veio. ali eu pude, gente, ver com os meus olhos. Verdade. Né? Aí sabe o que aconteceu? O que foi feito naquele dia. Foi. Todo mundo que foi convidado não veio. O meu filho disse que foi pra praia, mas a namorada dele e as outras pessoas foram pra praia e chegaram em casa e dormiram. E passaram da hora. E quem Deus preparou, aí Foi eu. E eu fico muito feliz. E ela nem Eu sabia. e meu esposo, né, ela e o o Laércio, esposo dela. nós estávamos juntos, né? E somos testemunha diante do Senhor da Testemunha unção que foi derramada. O que Deus fez na minha E para vida. minha alegria, olha só, gente, nossa história, né? Um dia, as trevas que estavam na luz da Cristina, ela se incomodava com a luz, né? E que o Senhor transmitia sobre a minha vida. Só que o que há em nós, né, é muito forte, é mais forte. E prevaleceu a vontade, o reino de Deus. Verdade. Prevaleceu o querer do Senhor sobre nós. A minha oração, ela foi respondida pelo Senhor, né? O Senhor respondeu minha oração de uma forma tão maravilhosa, tão linda, que hoje eu posso ver os feitos do Senhor. Verdade. Né? Então, na nossa história, há esse algo contagioso, né? Ele contagia vidas e pessoas, esse testemunho, eu creio. Verdade. Antes, eu não queria esse Jesus, esse Deus que ela tinha. Eu não queria, por quê? Porque eu era uma pessoa que gostava muito do mundo. Eu dançava no forró, eu passava noites e noites no forró. E eu cuidava do corpo só para se mostrar. Meu corpo era bonito, tanquinho, mas era assim. Era uma pessoa que cuidava do corpo para se mostrar. E eu era linda só por fora, mas por dentro não era. Por dentro, realmente, para falar a verdade, era podre. Agora, por fora, era bonita. Mas não adiantava de nada ser bonita por fora e podre por dentro. E depois que eu conheci o Senhor, a minha beleza saiu de dentro para fora. E eu não me preocupei mais com esse negócio da beleza por fora. De você querer fazer uma coisa só para se mostrar, para invejar, para seduzir, entendeu? Porque eu, na realidade, fui liberta da pombagira, né? Porque eu fui muito usada nessa parte. Então o Senhor me libertou. E se o Senhor me libertou, por isso que eu falei com ele, vamos ele fazer e vamos contar, né? O que Deus fez na minha vida e o que Deus fez na sua, para poder a gente passar para as pessoas que tudo, sem Deus não somos nada. E é Deus quem cura. E agora eu não deixo esse meu Deus por nada. Nada neste mundo, nada mesmo. Primeiro Deus, depois eu, depois minha família e tudo mais depois. Porque o Senhor é quem nos cura, é o Senhor que nos sustenta, é Ele que nos dá força, é Ele que faz tudo por nós, né, Nil? É verdade. Toma aí café, não? Então, gente, o que nós estamos fazendo aqui, o que vinha no meu coração para dizer para vocês. Verdade. Existem casos bem parecidos com o nosso, né? Existe muitas de pessoas que é uma intriga, uma confusão. E que guarda rancor, Você que é uma mulher de Deus, que está passando por uma situação parecida com a nossa, né? Nós éramos muito meninas. Eu conheci Cristina, eu tinha acho que 18 anos.
Eu também era 18 novinha. anos, né? Aham. E 30 e poucos anos depois, o Senhor está mudando nossa história, né? Aquela história de vergonha, de confusão, era risinga com tudo, gente, era com cachorros, por isso que nós sujeiras, né? Por isso que nós resolvemos fazer o vídeo, né? Porque tem muitas mulheres também, muitas pessoas, não só mulheres, homens também, por essa mesma que situação. passam pela mesma situação, que é do mesmo jeito, que não sabe que a cura está em Jesus, né, Eli? A solução, a resposta. A solução. Não importa o tempo que demore. Demorou um pouco, mas o Senhor fez e fez bem feito, porque tudo que Ele faz é bem feito. É perfeito. É perfeito. É perfeito, E o Senhor bom, é maravilhoso. agradável. E por isso que a gente, né, nós duas estamos aqui fazendo esse vídeo para falar para vocês, mulheres, olha, perdoem, mulheres, homens, né, amigos, amigas, esposa, esposos, namorados, perdoem, porque o perdão cura, o perdão sara, e o perdão, se nós não perdoarmos, o Senhor não vai nos perdoar. E o perdão, e se você não perdoar, aquela coisa fica ruim lá dentro, e não vai ter um bom caminho, não vai ter um caminho lindo com o Senhor. Então, perdoem para ser perdoada, que vocês vão ver como que vai acontecer nas suas vidas. O que foi o que aconteceu comigo e com ele, né? Porque a nossa vida mudou por causa do perdão. Em nome do Senhor Jesus, né? Eu creio que o nosso testemunho pode impactar muitas vidas. E isso não são mulheres que passam, viu, gente, por essa situação. Grandes pessoas. Homens que têm chamado, sacerdotes do Senhor. O posicionamento em Deus de uma vida de testemunho vivo é uma vida que ela nos traz um pouco de cansaço, fadiga, porque às vezes nós nos deparamos com situações que nós temos que nos calar diante de muitas coisas. Esses dias mesmo, né? É uma coisa assim até chata de falar, né, Cristina? Mas a gente vai estar aqui aberta para que seja cumprido hoje o ministério que eu profetizei de um dia nós trabalharmos para tocar corações, tocar meninas, tocar mulheres, tocar vidas, né? E depois de tantos anos, gente, nós temos uma amizade de longa data, 30 e poucos anos, nós somos amigas, né? Eu comentei uma coisa ontem com a Cristina. Ontem nós estávamos aqui no assunto e nós comentamos algo que era feito na época e a implicância dela era comigo de uma forma assim muito, muito terrível. Era de algo que eu não fazia e ela achava que era eu que fazia. E no entanto, era o meu esposo, né, que fazia. Na época, o pai do meu filho, né, ele era uma pessoa assim bem ranzinza. E ela ficava implicando com os nossos cachorros, né? E às vezes ele deixava as sujeiras de propósito, né, Cristina? Aquelas coisas chatas, sabe, gente, de falar e de fazer. E ela ficava com raiva e achava que era eu. E eu falava, não, Cristina, não era eu que fazia nada daquilo. Ontem que ela foi saber, né? Do cheiro, da sujeira, que era de propósito que o meu ex-marido, quer dizer, meu esposo fazia. E ela pensava que era eu. Então ela judiava de mim às vezes, fazia coisas com raiva, com vingança de mim, pensando que era eu. Mas como lá em Eclesiastes está dizendo que há tempo para todas as coisas. É verdade. Tempo de abraçar, de afastar de abraçar, tempo para plantar, tempo para colher, para chorar, para sorrir. Eu acho que há tempo também para orar e esperar, né? Porque olha aqui a resposta, verdade, né? Então há coisas que ela fazia comigo que eu não era culpada daquilo. E o Senhor me deu uma estratégia, uma sabedoria de ficar muitas vezes em silêncio. Porque quantas vezes eu aguentei e suportei coisas dela, né? Porque eu tinha Jesus. Eu tinha Jesus. Você tem Jesus, minha amiga? Amigo, não sei quem está nos ouvindo, né? Homens, mulheres, vocês têm problema? Tem um problema grave com alguém? Saiba que tem um propósito de Deus. Porque Deus, Ele não une pessoas, Ele une propósitos. É isso mesmo. Né? E o propósito de Deus hoje vai se cumprir na minha vida e na vida da Cristina. Olha, gente, eu tenho uma alegria no meu coração, tamanho. Eu sei que eu não fui a única a orar pela Cristina, de jeito nenhum.
A Tem minha outras irmã, pessoas Cida, orando Maria por Aparecida ela. também. Muitas Foi a pessoas primeira oraram. que eu, para poder se Mas converter. foi algo tão contínuo, de uma data tão longa, que eu quero glorificar a Deus todo dia, porque eu esperava isso. Eu esperava E acontecer. eu agradeço muito a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Então, Porque teve gente orando por mim. A Eni foi uma delas. A minha comadre que aceitou Jesus primeiro que eu foi uma delas. Minha irmã Maria Aparecida foi uma delas. Jaqueline foi uma delas. a esposa do seu Agora, irmão, né? E a Eni e a família dela foi uma família que se uniu para me tirar do mundo. Porque eu gostava muito de dançar forró. E eles até trocaram a letra. Falaram, mas Cristina, faz assim, porque eles gostavam de mim, né? Faz assim, você quer dançar? Vamos trocar a letra. O tom vai ser o mesmo, você só vai trocar a letra. Para ouvir na sua casa. Aí eles trocaram a letra, eu tentei, sabe? Mas a luta espiritual é muito grande. Quem pensa que é fácil sair do mundo, não é fácil. Uhum. Mas o Senhor Jesus morreu por nós. E Ele, se não fosse Ele, hoje eu não estaria aqui. Né? Hoje eu não estaria aqui. E as meninas me ajudavam muito. E aí ele me levava para a igreja, ela me levou para uma igreja na PC, depois me levou para uma igreja, né, na Joanzão, Guacuri, não, lá naquele lugar. Ah, e foi muitas igrejas. É tanta igreja, né? que ela me levava. E os cultos então ela na ia minha tentando, casa. Isso também. Tinha e ela cultos, ficava muitos tentando, cultos na minha casa. tentando, e pouco a pouco, o Espírito Santo do Senhor foi entrando na minha vida e o demônio foi saindo. Porque aonde tem luz, o inimigo não entra, as trevas não passam. De jeito nenhum, as trevas E não foi o ficam. que Deus fez na minha vida, né, Eni? E o interessante de tudo isso é que eu comecei a gente às vezes corta um pouco do que a gente está falando, igual eu estou falando. Se você é luz, Isso. pode contar que vai aparecer mesmo pessoas que vão agir de uma forma na vida da gente que é como uma pedra de tropeço até no caminho da gente, porque como às vezes eu pequei até por causa dela, né? As irritações, as confusões, mas nunca perdi a fé, nunca deixei de orar, porque a gente não é santo, viu? A gente também às vezes fazem coisas que desagradam o coração de Deus. Então, por isso que é bom ouvir um testemunho como esse, para a gente saber que existe o reino, existe a luz, e a luz que há em nós, ela incomoda aqueles que estão na sua volta. Verdade. Principalmente aqueles que ainda não têm Cristo, né? E aquela pessoa mais ranzinza que tem do seu lado. Hoje, aquela pessoa que está te dando trabalho, que já te fez pecar, falhar, que já tirou você do sério, pergunta para Deus, há um propósito? Há um propósito? Porque o meu desejo do profundo da minha alma era tão grande de ver essa mulher transformada. E o amor que eu tinha por ela, engraçado, né? Eu brigava comigo, mexia. Eu senti um amor. Esse amor, ele é real dentro de mim. Então vale a pena, né? E quando ela mudou, aí, nossa, mas ficou tão chata aquela vizinhança, porque ela mudou, ela saiu dali e foi para o outro lado, para outro bairro. E ela, quando ela mudou, acabou a graça, ficou tipo... Apagou, é porque ela era uma implicante, apagou. Ela não tinha com quem mais com quem implicar. Inclusive, né, teve um dia que houve uma situação até de uma mudança de uma pessoa, né, que nós estávamos ajudando, e teve muitas roupas para lavar, né? E nós morávamos num lugar simples até, mas a gente tinha às vezes, né, tudo direitinho dentro do nosso quintal e tudo. E bem pro lado de fora, a Cristina passava por lá. Eu fiz um varal muito grande para ajudar essa pessoa, né? Essa pessoa é uma pessoa da minha família. Inclusive é minha irmã Reli, que eu amo muito, minha irmã, nossa, eu sou apaixonada por ela. Ela veio para São Paulo e ela juntou muita roupa, e era meus varal tudo cheio, dentro e fora, gente. E aí eu falei, vou fazer um farolzinho ali, né? No portão assim, né? E eu vou ajudar a minha irmã. Vamos lá, vamos secar essas roupas. Era coisa rápida, né? Que quando a gente põe a roupa na máquina, ela rapidinho seca com calor, né? E eu fui, coloquei, e a Cristina foi lá, pegou uma tesoura, cortou o meu varal, jogou minhas roupas todas no chão.
ficou tudo sujo. Eu tive que Joguei. lavar Imagina. tudo de novo. Essa é uma das situações, Imagina o que né? poderia acontecer com uma coisa dessa. Poderia dar até morte, né? Entre os maridos, entre as mulheres. É por isso que eu aprendi que a gente sem Deus, não é nada. Olha, a gente sem Deus faz tanta coisa errada, tanta coisa que hoje, eu vendo hoje o passado, o tudo que eu fiz, eu falo assim, meu Deus, como que pode eu ter feito tudo aquilo? E muito mais ainda de coisas minhas mesmo, em particular. Como que pode uma pessoa fazer isso? Aí é por isso que eu agradeço ao Senhor. Eu falo, Senhor, eu te agradeço tanto pelo Senhor ter aberto meus olhos, aberto meus ouvidos, me mostrado o caminho certo, por onde andar. Porque se eu fosse do jeito que estava, se o Senhor não me salvasse, eu ia direto pro inferno, ia direitinho, só de ladeira. E assim, de carrinho, sabe aqueles carrinhos que o povo, que as crianças brincavam antigamente na lama? Ou colocava água e descia? Eu ia direto assim, direto e reto pro inferno. Se eu morresse daquele jeito. Mas graças ao Senhor. Mas a perseverança, né, na oração. O Senhor me salvou porque muita gente orando por mim. Porque o Senhor intercede, né? Por exemplo, o Senhor ele é tão bom porque quando uma pessoa ama uma outra pessoa, né? E a pessoa fala, Senhor, visita, Senhor, vai lá, Senhor, vai isso, vai aquilo, Senhor, faz, o Senhor guarda, né? E o Senhor vai preparando, né? E Ele preparou, graças a Deus, e olha nós aqui, né? Contando testemunhos, fazendo os vídeos, fazendo live, né? E vindo para o culto, e ficando aqui em casa, né? Então eu também estou ficando de férias, eu também estou descansando um pouco. E aproveitando e aprendendo. E curtindo a minha amiga. E coisa linda, né? Eu falava para a Cristina que nós íamos dar frutos no futuro. Que nós íamos ter uma história para contar, um testemunho, né? E Cristina, eu posso dizer que hoje ela é tem mais fé do que eu. E ora mais do que eu, né? Eu acho, gente, porque, olha, eu cheguei nesse lugar, a gente passa a madrugada orando, viu? Mas é que eu meia-noite, ela tem um compromisso com Deus de oração e essa oração se estende com louvores, com adoração. E eu estou aqui mais na presença de Deus. Mas eu acho que não é que eu tenho mais, não, sabe por quê? Mas eu estou falando assim que isso é motivo de alegria. Que eu acho quem viu e quem vê hoje, que ela né? já está há muito tempo trabalhando, muito tempo na seara do Senhor, muito tempo fazendo as coisas. Então, a pessoa quando fica muito tempo, assim, ela fica cansadinha um pouco. Cansa um pouquinho, eu sei que cansa. Não, mas as minhas orações são constantes. Cansa, não de orar, cansa porque a gente vai ela está com a glória do primeiro amor, isso, eu tô a com o primeiro fome, amor. A sede de Deus, isso, né? Mas mesmo assim, por exemplo, o espírito nosso está forte, mas a carne nossa que é fraquinha. Né? E também o sofrimento também, né, Henrique? Porque a luta aqui no mundo. Mesmo às vezes quando ela era implicante, brigava comigo, eu tinha certeza no meu coração, né, de que ela seria uma mulher de Deus. E eu profetizava, orava, intercedia pela vida dela. Por isso que nós estamos falando sobre a oração, a importância da oração, das respostas de Deus. Porque a gente hoje, né, Cristina, nós estávamos comentando dos milagres que Deus fez. Respostas de oração rápidas, foram instantâneas, como de cura. Nós temos assim muito testemunho de cura e de milagres. Talvez a gente não vale muita coisa, para não ficar um vídeo muito longo, mas a gente vai ficar postando, né? A gente vai se reunir algumas vezes, porque eu creio também que isso, gente, é uma resposta, sim, para quando eu profetizava que nós trabalharíamos para Jesus. E nós fomos saradas para poder sarar. Fomos curadas para poder curar. Tratadas para poder tratar de mulheres. E eu sei que um grande ministério está sendo criado como uma raiz firme e sólida. Que é um ministério de mulheres curadas para curar. Então, mas é muito lindo, porque quando eu já orava naquele tempo, orava muito, muito, muito. Inclusive, a Cristina, ela saiu um tempo para fora do país. Verdade. E eu falava para ela que não fosse, que ficasse. E eu escrevi uma carta uma vez para ela de 3 páginas, lembra, Cristina?
Vem. uma carta gigantesca para ela. E ali eu profetizava. E isso já faz quantos anos que você chegou de lá? Faz muito tempo. Faz o quê? Uns 15 anos? Muito mais. Muito mais? Então, tem 15 anos, quer dizer, nós temos, nossos filhos têm 35 anos. 36, É que o seu é mais velho que o meu, 6 meses de idade. Então, o que aconteceu? Ai, gente, que coisa maravilhosa, né? Nós temos a idade dos nossos filhos de amizade. É verdade. Porque eles foram, eles até dormiram no mesmo berço, assim, se dormiam quando o bebê junto, né? E aí eles foram criados juntos e nós temos a nossa amizade já vem de longa data, né? E desde o começo de tudo, porque eu me lembro muito bem que quando meu filho nasceu, eu já apresentei ele na igreja do Senhor, eu já nasci num berço evangélico, eu também ensinei o meu filho no caminho do Senhor, e sempre que eu podia eu chamava, resgatava ela para vir comigo, né? E ali foi, e nós temos todo esse tempo. Então, sobre a resposta da oração, que as respostas de 30 e poucos anos de oração, tem quantos anos de conversão? E uma conversão genuína, verdadeira. Na realidade, verdadeira. Eu só aceitei Jesus há muito tempo atrás, mas conhecê-lo agora, conhecer mesmo o Senhor e saber que Ele está comigo o tempo todo, que Ele é o meu ar que eu respiro, Ele é tudo para mim, Ele é o meu hoje, o meu amanhã. Isso aí eu tenho o quê? 7 anos, mais ou menos. Porque antes era normal, era uma pessoa que falava, eu tô com Deus, eu não preciso disso, eu não preciso daquilo. Não, agora sim. Agora eu conheço o Senhor, porque o Senhor, Ele se mostrou para mim. Ele não se mostrou para mim igual Moisés, assim, né, gente? Mas Ele se mostrou para mim nas maravilhas que Ele fez na minha vida. Porque Ele me libertou, Ele me sustenta, Ele me dá força, Ele me transformou. Eu não sou nada sem o Senhor. Até aqui o Senhor me ajudou, porque é muita coisa para falar, né? Nesse mundo que a gente está aqui, o mundo espiritual é muito difícil. Então, mas na oração tudo se vence, como eu estava falando, né? É as madrugadas de oração, aí de manhã é o café da manhã, mais oração, gente, é mais meditação na palavra, é uma vida de comunhão com Deus, uma vida plena, sabe? Uma vida que não tem do que se envergonhar. Mas eu creio no manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus, começar a testemunhar, começar a falar do nosso testemunho, né? Tratar de mulheres, mulheres serem tratadas, cuidar. Existe solução, gente, existe resposta de oração, existe jeito para uma vida conturbada. É o vizinho do seu apartamento, é a casa que é germinada com o outro, é lá no final da rua alguém que implica com você. É algo que existe jeito, existe solução. É verdade. Né? É um amigo do passado, é um amigo de agora. Deus, onde que está essa pessoa que eu preciso trabalhar pela vida dela? Onde está essa pessoa que eu preciso interceder? Que eu preciso ter motivos para chegar diante de Deus e pedir por socorro e saber que amanhã virá o fruto, amanhã virá a resposta, amanhã terá um resultado magnífico como esse. Que resultado tremendo, né? O Senhor é bom demais. De 2 mulheres hoje posicionadas com fome e sede de Deus, de mostrar que Jesus pode todas as coisas e contar os feitos do Senhor com um amor tão grande na alma. Porque eu aprendi, né? que antes, quando eu estava no mundo, então a minha vida era falsa. Porque muita gente tem uma vida falsa. Eu sei porque eu era. Era uma coisa de aparência, vivia de aparência mesmo. É uma felicidade falsa. Porque a felicidade falsa, ela só está quando tem festa, quando tem baile, quando ganhou alguma coisa, quando vai no shopping, quando faz isso, quando tem alguma coisa. E a felicidade verdadeira que eu aprendi, que o Senhor me mostrou, aleluia, é todos os dias. Você não precisa ir para o shopping. Tamanho, né? Você tem a felicidade no varrer de uma casa, no fazer uma comida, no cuidar da sua mãe, não estar com um amigo, não ir andar na praia, não pôr os pés dentro da praia. Essa é a felicidade verdadeira. Todos os dias, ao dormir e ao levantar, todos os dias, um dia mais feliz que o outro. Então, isso aí, Deus me mostrou. E eu não troco, não troco.
essa felicidade É. pelo mundo mais. Eu queria falar algo também. A Cristina, o Senhor deu um desejo profundo, né, no coração dela. Dela estar se integrando, né, entregando-se ao ministério, né? E eu tenho visto, olha gente, é muito forte o que eu vou falar. Porque as respostas foram tão lindas, tão maravilhosas. E a convenção da Cristina foi uma convenção uma genuína para mim, assim, sabe? Eu vejo, como eu falei, o desejo, o amor dela é tão forte pelo Senhor que ela construiu uma igreja, praticamente com as suas próprias mãos e com o seu suor. Daqui uns dias, ela filmou, ela fez algumas coisas na China. Eu tenho bastante vídeos daqui uns dias a gente vai postar algumas coisas, né? Mas ela mandava, eu via algumas coisas dela mesmo pegando a mão no arado e ela não olhou para trás. Porque eu sei o que hoje ela está adorando, né? Claro. Dentro da igreja que você mesma construiu, né? Praticamente sozinha. Sim, porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Eu sei o que Ele fez na minha vida. Então eu fiz um propósito com Deus. Por exemplo, a minha vida agora vai ser para Ele. Aleluia. Vai ser para Ele. Sabe como que vai ser para Ele? Cuidando da minha mãe, cuidando do ministério, buscando as almas, para Ele. Totalmente para Ele. E eu não me importo agora se as pessoas falam, ai Cristina, você tem que casar, você tem que casar. Eu falei, não sinto assim, eu não me sinto vazia, o Senhor me preenche totalmente. Então eu não sinto vontade de realmente agora me casar, porque o Senhor já é o meu sustento, Ele é tudo, eu não preciso de mais nada. É o meu noivo, é o meu noivo, e o Senhor, Ele é bom demais para mim. Então eu hoje estou com 56 anos, 56? Que 56? Eu tô com 57, vou fazer 8, né? Tô com 50. Eita, não sei. A Mica sabe mais a idade do que ela. Eu tô com 58, vou fazer 59. E olha só, o tempo que eu perdi, porque eu conheci Jesus verdadeiramente com 46 anos. Olha o tempo que eu perdi. O tempo para ter essa felicidade que eu tenho hoje, essa alegria. O Senhor, Ele é todo tempo, todo momento me mostrando a alegria, o que Ele fez. Ele fez tantas coisas na vida da minha mãe, um dia eu conto para vocês. Na vida da minha irmã, das minhas irmãs, da minha família, dos meus amigos, de pessoas que eu clamei, que eu pedi. E mais a mãe dela, que tem 80 e... 79, vai fazer 80. Ela ainda cuida, vai com essa mãezinha, leva para a igreja, ela mora, né, nas dependências da igreja, e ela fica com a mãezinha dela, né, então, para lá e para cá. E Deus fala, na sua vida também tem isso. As pessoas acham que é um fardo. Deixa elas achar. Para mim, é uma alegria. Não é um fardo. Cuidar da mãe. É a minha alegria. E de ir para a igreja. De fazer os trabalhos da igreja. De fazer as coisas tudo. É uma alegria tão... Olha, é uma alegria tão inexplicável trabalhar na seara do Senhor, ter Ele com a gente. Eu não sei explicar. Eu só sei sentir. Mas eu gostaria muito que vocês sentissem essa alegria que eu sinto. Sabe como? Aceitando o Senhor Jesus e fazendo a vontade dEle, que é o que eu estou fazendo agora. Porque antes, né? Antes eu fazia a vontade da minha carne. Não foi fácil, não foi fácil, não é fácil mesmo. Às vezes as pessoas falam assim das pessoas, aquela pessoa tá aquilo, aquela pessoa tá bêbada, mas não é fácil mesmo. O inimigo está lá, tentando segurar uma alma que foi comprada com o sangue do Cordeiro, que é do nosso Senhor, né, Então, a nossa vida agora é para honra e glória do Senhor, né? E a minha oração é, Senhor, que minhas roupas sejam alvas, não falte óleo sobre a minha cabeça. Seja alva, mas também. E todos os dias, né? Pedindo ao Senhor, ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Eu creio assim que, através do perdão, do conhecimento em Cristo, né? Do aconchego em Cristo, de buscar, né, que houvesse uma resposta de oração. Verdade. E ali o Senhor ministrando para perdoar, perdoamos. Tem uma coisa também muito interessante. Eu estava aqui, a Cristina estava falando, eu estava me lembrando, né?
que o Senhor ministrou no meu coração. Eu fiz um curso de cura interior, né? Na época, e o Senhor falou que todas as pessoas, né, que tivessem magoado, a gente magoado também, Verdade. que nós fôssemos até aquelas pessoas e pedisse perdão. E eu fui, né? A Cristina nessa época tem uma história. Ela tinha uma escola. Ela tinha uma escola infantil. E eu lembro que teve dias de eu ir para lá, ficar até tarde da noite, né? Ficar junto, naquela vontade de ficar junto. E eu queria ir embora lá, não vai embora não, não vai embora não. E eu eu preciso ir, né? Chegar em casa tarde era muito ruim. E aí eu cheguei lá e falei, olha Cristina, eu vim aqui porque eu estou perdoando todo mundo que me fez alguma coisa, todas as pessoas que me fizeram alguma coisa para magoar o meu coração, eu escrevi, coloquei lá no altar do Senhor, mas eu coloquei o seu também, eu vim te dizer isso, e eu quero que você também me perdoe, e eu quero que o Senhor escreva essa nova história na nossa vida, uma nova história. E assim o Senhor fez, confirmou, selou, blindou de uma forma especial, né? Verdade. Sou grata a Jesus, porque essas portas foram abertas para mim. Inclusive, ela ontem, né, ligou pro meu filho, vocês precisam vir aqui, precisam vir aqui. Aí eu falei, eu vou vir aqui de 2 em 2 meses. Que nada, uma vez por mês. Eu falei, meu Deus, eu moro longe, né? Então, é aquele gosto de quero mais, de ficar junto, né? Quando nós oramos às madrugadas, um sono já de madrugada, vamos conversar só um pouquinho mais, mais. Parece que o assunto não acaba. A vontade de estar junto, né, é tão maravilhosa, tão tremenda. E isso daí, nada é a não ser a vontade, a presença de Deus. Agora, a presença gloriosa do Senhor nas nossas vidas. Agora eu gostaria de falar uma coisa, por exemplo. Vocês não pensem que porque nós aceitamos Jesus, porque nós somos servos do Senhor, nós não passamos prova. Passamos sim. Eita Deus, muitas. Passamos prova sim. Tem prova que nós passamos porque algo a gente fez. E a outra é para ser aprovado, né? Então, eu também passei umas provas, umas atribulações, né? E eu pedi muito ao Senhor, falei assim, Senhor, está acontecendo uma coisa assim na minha vida que eu estou vendo que tem algo ruim que está para acontecer. Me ajuda, Senhor, me ajuda, não me deixa só, Senhor. Não me deixa só. Eu falo para Ele, eu converso com o Senhor, Senhor, não me deixa só. Qualquer coisa eu já falo, Senhor, não saia de perto de mim, não me deixa só. E imediatamente, claro que aconteceu esse mês mesmo, né? Aí ele apareceu também. Por quê? Para me confortar, me ajudar em oração na luta que Deus enviou. E ela não sabia de nada, eu só contei para ela aqui, quando ela chegou, né? Que eu estava passando por provas. E o Senhor me acalmou o meu coração. É como se eu tivesse assim, sabe, nas nuvens, bem leve, porque o Senhor está me guardando. A gente passa a prova, mas a gente passa a prova para ser aprovada. É só perseverar, né, no Senhor, que aí a gente consegue. É o suporte, né? O amor, é a oração. É verdade. Não desistir, né? Perseverança, né? Ontem nós estávamos conversando sobre algo muito importante, né? É algo que a mesa. Como é gostoso esses dias que nós estamos juntas aqui. Nós estamos passando esses dias juntas e eu creio que o Senhor nos uniu com propósito, né? De Deus, nós estamos aqui. E a gente estava falando, né? Até na igreja, quando nós ministramos ontem a palavra, podemos compartilhar com os nossos irmãos. E eu falava, né? Na igreja, eu falava assim, nossa, como é maravilhoso quando a gente visita um irmão, vai na casa um do outro e somos recebidos com tanto amor e carinho que é posto uma mesa para nós. Se é horário do almoço, um almoço, se é um café, se é um chá, se é um tudo, uma coisa gostosa. É uma comunhão tão maravilhosa. Mas a comunhão da mesa espiritual, né? A comunhão espiritual, o partir do pão, o pão, é isso que eu quero dizer. Aquela mesa quando é posta para nós, que nós sentamos com o irmão que amamos, né? Aquela mesa é tão gostosa, aquele partir do pão. Mas quando é esse pão aqui, que coisa gloriosa, como é gostoso falar de Jesus, verdade. Que é o pão da vida. Porque ele é o pão da vida. Porque a gente se junta, não é para, por exemplo, falar mal dos outros.
A gente se junta para falar o que nós vamos fazer, né, na Ceia do Senhor, ou se alguma uma Contar das de duas coisas tiver, que estamos passando, que estamos passando, para que uma compartilhar, ajude né? a outra. Mas é isso onde o Senhor está. Agora, nós não se juntamos para, por exemplo, falar mal daquele, falar mal daquele, falar mal daquele, falar mal da igreja, falar de igreja. Não, a gente se junta para falar. Tem um propósito. Tem um propósito, né? Para nós compartilhar a dor dela, a minha, e se juntar e diminuir, né? E aí o Senhor está no meio. Por isso que a nossa vida, graças a Deus, enquanto a Eli está aqui, é como se fosse uma bênção do Senhor, né? Não, como não é uma bênção? É uma bênção, né? É uma bênção. Somos uma bênção. E para mim também, eu estou assim sem acreditar, porque a minha vida é um pouco corrida, porque eu trabalho, eu sou esteticista, eu trabalho, tenho meus clientes para atender, eu estou aqui, já tenho atendimento já marcado, né? Lá para quando eu voltar. E eu pensei assim, Deus, o que eu estou fazendo, né? Meu Deus, esses dias todo fora da minha casa, mas o Senhor também quer tratar de mim. Ele quer ver eu fazer bem de perto aquilo que eu orei, intercedi por tanto tempo. É um presente de Deus na minha vida. E não é a primeira vez, viu, gente, que isso acontece. Eu já vi outras vezes aqui. Eu também já fui. Inclusive, ela já foi muito na minha casa, ela já foi noites para minha casa. Eu fiquei na casa dela. Ela já dormiu algumas vezes. Que nós ficamos à noite em claro, né? Porque, nossa, o tempo não dava para poder, né? Então, é que a gente compartilhar as nós coisas resolvemos fazer esse vídeo agora, né? Para contar alguma coisa. Pra contar. Mas já aconteceu muita coisa na nossa vida. E faz um tempo que nós já estamos caminhando sozinha. Mas esse milagre, assim, para contar para fora, a gente está contando agora, né? Mas que esse resultado de nossas vidas, de perseverança, de oração e a espera, né? E esse perdão que nós exercemos uma com a outra, foi algo de Deus que Deus ministrou, ele foi válido e ele precisa ser contado, porque tem história semelhante à nossa. Tem muita coisa que acontece na nossa vida. É privilégio para nós. E não é só isso, né? Nós duas, uma perdoamos a outra. E coisas nossas também, nós também temos que perdoar nosso irmão, nosso amigo, quem fez mal. Perdoar mesmo. Não estou falando para andar junto. Fica retida as bênçãos para a vida da gente se a gente não perdoar. Perdoa, ensina, mostra aonde a pessoa, quando a pessoa vem falar, me perdoa, não guarda rancor. Que o rancor não vai adiantar. Sabe, Cristina, tem uma coisa. Não vai adiantar de nada. Nós, quando temos realmente o temor do Senhor, nós não somos saco de pancada, gente. Nós não somos. Nós não somos aquele assim que a Bíblia até diz, né, sobre se alguém fere uma face da outra. É muito difícil, muito complicado isso assim, entre aspas, né? Não a pessoa que vem ferir a gente, machucar a gente, que a gente vai ficar deixando aquele machucado ser gerado todo dia algo muito maior. Mas o engraçado disso tudo, assim, o que eu acho assim tão perfeito, tão lindo, é que quando somos cristãos realmente, quando amamos o Senhor, nós perdoamos as pessoas e queremos agir, ou até agimos mesmo com naturalidade, como se estivéssemos esquecido de tudo e vivido uma vida normal. Aí o que acontece? Aí as pessoas falam assim, eu vou agir desse jeito, eu vou ficar perdoando e a pessoa fazendo a mesma coisa, a gente não leva prejuízo nenhum em perdoar. Não. E se manter posicionado. Por quê? Porque quem faz um dia vai prestar contas a Deus, né? Lá no livro de Daniel, Cristina, está dizendo assim que quando Daniel tem o rei Beltesazar. Daniel era um homem temente ao Senhor, que vivia segundo o coração de Deus. Deus revelava a ele as coisas ocultas, escondidas, que ele não sabia, né? E sobre ele tinha intimidade com Deus. Agora, o rei Beltesazar, ele fazia coisas que desagradavam a Deus. E ele usou os utensílios do Senhor, ele fez uma festa, ele abominou, ele usou de abominação, ele fez algo errado, e Deus se entristeceu. E aí, lá na mãozinha, na parede, foi escrito o quê? Quando foi interpretado, foi dito assim, foi pesado na balança, foi achado em falta, e foi dividido aos medos e os persas, né? Então, vai lá desligar. Aí, o que acontece, né? Então, nós não podemos ser achados em falta diante de Deus, né?
E Deus, ele é tão maravilhoso, que ele nos dá um fortalecimento, ele nos dá uma graça tão grande de poder perdoar e até manter contato com as pessoas que nos feriram normalmente. Porque o Deus que habita em nós, o que habita em nós, o que é tão grande em nós, né, é maior do que aquilo que está no mundo, com as pessoas do mundo, com as pessoas que nos ferem, né? Então, louvado seja Deus, porque nós podemos perdoar e nós podemos ter uma vida de intimidade, uma vida plena com Deus, cheia dos mistérios do Senhor, de uma forma assim tão linda, tão maravilhosa, que é incalculável, né? Esse amor tão grande que o Senhor enche os nossos corações.